Você conhece os desafios da janela 10 por 40? É isso que nós vamos aprender hoje na EBD. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição hoje na nossa EBD no nosso lar. Você está no canal Evangelista Marcos Henrique, EBD e Pregações. Seja muito bem-vindo. Desde já convido você a deixar seu like, inscreva-se no canal, porque quando você se inscreve, curte o vídeo, comenta, o YouTube entende que você está assistindo algo que não é ofensivo, e ele vai propagar esse vídeo para outras pessoas, e assim a gente vai estar anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos demais povos, a mais pessoas, certo? Queridos, hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 10, que é o desafio da janela 10 por 40. E eu gostaria de começar com algumas perguntas, tá? O que é a janela 10 por 40? Você sabe quais são os principais desafios da janela 10 por 40? Quais são as estratégias para evangelizar os países que se encontram na janela 10 por 40? É isso que nós vamos aprender aqui hoje, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, queremos te louvar, Pai, por esta oportunidade maravilhosa. Nós estamos aqui para aprender da sua palavra, Pai. Peço a ti, Senhor, abre o meu entendimento, ilumina a minha mente, ilumina a mente, Pai, dos inscritos, para que venham entender a sua palavra. E que através dessa lição, Senhor, nós venhamos a se conscientizar na sua presença mais e mais, da nossa responsabilidade como igreja, Pai. Senhor, fala conosco, nos edifica na palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como fiz menção aos irmãos, hoje nós estamos aqui para estudar o desafio da janela 10 por 40. O nosso texto áureo, ele diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos, capítulo 15, versículo 20. Nossa verdade prática diz: a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. E a gente vai comentar aqui hoje o porquê que é um dos maiores desafios missionários do mundo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. A palavra-chave é desafio. Vamos para a nossa introdução. Na lição desta semana, estudaremos a respeito do maior desafio de evangelização mundial para a Igreja de Cristo, a janela 10 por 40. Então, já para a gente se situar aqui, queridos, o que é a janela 10 por 40? Ali é onde se encontra, nessa região do mundo, os países, os 67 países menos evangelizados do mundo e que mais perseguem os cristãos no mundo. A gente vai entender que são países que estão em extrema pobreza, há muitas guerras ali, a fome, o problema humano da fome é muito grande nesses países. E a gente tem esse desafio, a igreja tem esse maior desafio de evangelizar esses povos que ainda não conhecem a palavra do Senhor. B. Perceberemos que enfrentamos uma forte batalha espiritual e que é ainda maior nessa região onde se encontram os países da janela 10 por 40. Irmãos, se nós já enfrentamos uma batalha espiritual num país livre, nós vivemos aqui hoje, que é o Brasil. Os irmãos, imaginem a batalha espiritual que é nesses países, onde se é proibido pregar o evangelho, se é proibido falar de Jesus, a extrema pobreza. Então, os demônios trabalham de forma intensiva ali, para evitar que as pessoas venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, queridos, olha, a palavra do Senhor diz, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Versículo 4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja como Satanás trabalha, meus irmãos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Satanás, queridos, ele procura trabalhar na mente das pessoas, no entendimento das pessoas. Porque se o entendimento da pessoa não for aberto, ele não tiver o conhecimento da palavra, esse entendimento estiver fechado,
ele não vai conseguir se converter a Cristo. A luz do evangelho não vai refletir, né, na vida e no coração desta pessoa. E como diz Hebreus 11:3, olha só, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a nossa fé, ela, apesar de ser uma fé suprarracional, né, ela é sobrenatural, mas ela também é uma fé racional. A nossa fé raciocina. O Espírito Santo trabalha nessa área da nossa vida, na nossa mente. Olha só. C. Existem dois grandes desafios na janela 10x40. O primeiro desafio é o da necessidade humana, que os povos ali são extremamente necessitados. E o segundo é o da perseguição contra a igreja. Queridos, se essa aula já está sendo bênção para você, eu volto a reforçar, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, faça seu comentário, sua pergunta. Nós estamos aqui para te ajudar no subsídio, na preparação das suas aulas, né? Para você, professor da EBD, e também para você, aluno. Você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui para aprender juntos a palavra do Senhor Jesus. Queridos, primeira parte da lição diz assim: uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Letra A, olha só. Quando lemos Efésios 6, do 10 ao 20, entendemos que a vida cristã é uma verdadeira batalha espiritual. Por isso precisamos nos preparar. Olha só, Efésios 6:11. Observe que quem toma... Vamos ler Efésios 6:11. Está aí na sua leitura bíblica em classe também. Olha assim, olha só. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Observe, queridos, eu escrevi aqui, ó, que quem toma a atitude de se fortalecer no Senhor somos nós. Olha lá. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É você e eu que tem que tomar a atitude de orar. É nós que tomamos a atitude de dizer não para o pecado. O Espírito Santo nos inspira, irmãos. Mas depende de nós obedecer esse chamado ou não, para uma vida santa, para uma vida de busca e se fortalecer no Senhor. Letra B. Nenhum membro do corpo de Cristo está imune a essa guerra espiritual. Por isso, precisamos seguir o conselho de Jesus. O que Jesus disse, irmãos, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao 27, ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, assopraram os ventos, né, correram os rios, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí Jesus continua: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Da mesma forma, desceu a chuva, assopraram os ventos, correram os rios e aquela casa caiu, porque ela estava edificada sobre areia. Então, nenhum de nós, meus irmãos, estamos imunes a essa batalha espiritual. Depende de cada um de nós ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la. Letra C. Precisamos estar cientes que nossa guerra não são contra pessoas, mas contra os demônios, né? As hostes espirituais da maldade. Olha o versículo 12 de Efésios 6. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabia, irmãos, que muitas vezes o inimigo ele quer me enganar você. As pessoas fazem uma maldade contra a sua vida e você quer ficar magoado com pessoas, você quer perder a sua paz, ficar com raiva, com ira das pessoas. Mas entenda que, acima de tudo, as pessoas têm a sua parcela de culpa, mas, acima de tudo, nós estamos numa batalha espiritual. Letra D. Nessa guerra, o inimigo de nossas almas é um estrategista que se utiliza de ciladas e artimanhas para destruir. Por isso, precisamos vigiar. Olha o versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, queridos irmãos, as astutas ciladas do diabo. Aqui a ideia é a armadilha, né?
Não é só uma armadilha, mas é uma armadilha preparada, estruturada, pensada. Há quem diga, irmãos, que Satanás ele é como um jogador de xadrez, né? Ele vai movendo as peças. E a gente precisa vigiar. 2. Diz assim: nessa batalha devemos usar armas espirituais. É claro, né, irmão? Se nós estamos numa batalha espiritual, nossas armas não são carnais. Paulo disse assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha só. Vejamos as armas disponíveis para guerrearmos nessa peleja. Vamos lá, versículo 14 de Efésios 6. Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça, queridos? A couraça traz a ideia do cinturão. O cinturão que o oficial romano ou os soldados romanos utilizavam naquela época. Olha só. O cristão precisa estar firmado na verdade da palavra de Deus. E faz isso estando firmado em Cristo. Ó, cingido vossos lombos com a verdade. Mas nessa batalha espiritual, queridos, nós não vamos vencer se nós não estivermos na verdade, que é o Senhor. Firmados em Cristo. Bem da verdade, quem está na mentira já está aliado com Satanás, porque ele é o pai da mentira. João 14,6 diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 2 Coríntios 13, versículo 8 diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então essa é a primeira arma que o Senhor nos dispõe para guerrear nessa peleja, estar na verdade. Segunda arma, e vestida a couraça da justiça. Ainda no versículo 14. O que é a couraça, querida? A couraça é aquela peça que os soldados romanos colocavam sobre o seu peito, né, para proteger órgãos vitais do seu peito, assim, aqui. Por isso, olha só, por nós mesmos, olha só, não somos justificados por nós mesmos, mas, uma vez justificados por Cristo, temos o dever de praticar o que é reto e justo, queridos. Através do sacrifício de Jesus, e quem aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é justificado de todos os seus pecados. Não que nós temos essa justiça inata em nós, própria de nós, mas nós somos justificados pela fé. Romanos 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Que bênção, né, queridos? Filipenses 4, 5 diz assim: seja a vossa equidade, ou seja, justiça, né? Justiça igual para todos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então o Senhor está observando a nossa vida, a nossa conduta, não é? E o conselho do apóstolo Paulo é que nós sejamos justos com todas as pessoas. Sejamos francos, né, verdadeiros com cada um. Isso é uma arma espiritual que nós estamos utilizando. Estar firmado na verdade, né, que é o cinturão. Estar também com a couraça da justiça, que é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Versículo 15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Isso fala de prontidão em e para pregar o evangelho de Cristo. Prontidão, meu irmão. Quando nós estamos preparados com essa arma espiritual, primeiro, a base do evangelho nos dá paz. Naquela época, os inimigos colocavam armadilhas no chão para ferir os pés dos soldados. Então, os soldados romanos, eles colocavam uma espécie de uma bota que tinha um solado bem duro embaixo, para que essas ferpas, né, essas armadilhas não viessem a machucá-los. Então, quando a gente está firmado no evangelho, queridos, a gente também está preparado, né, contra essas armadilhas do inimigo para ferir a nossa vida. E a gente está em paz e assim pode preparar, está preparado, né, para pregar o evangelho de Cristo. Como diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Depois você lê na sua casa, muito importante. Devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Ou seja, num tempo de tanta corrupção moral e espiritual, ainda precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Paulo fala para Timóteo: o tempo é oportuno ou não, Timóteo? Você pregue a palavra. Porque nos últimos dias virão homens que não suportarão mais a sã doutrina.
né? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo a sua concupiscência. Quantos não querem mais ouvir o evangelho verdadeiro? Não suporta mais a verdade da palavra. D. Quarta arma que nós dispomos, queridos, tomando sobretudo o escudo da fé. Naquela época, os soldados romanos, queridos, eles tinham duas camadas do seu escudo. Era um escudo quadrado, tinha duas camadas de madeira. E às vezes eles colocavam peles de animais nesse escudo, molhavam essas peles, para que quando os inimigos atirassem os dardos inflamados, eles, ao tocar, né, no escudo, não viessem incendiar o escudo, mas pelo contrário, apagava, né? Pegar naquelas peles de animais molhadas. O que é isso espiritualmente falando, irmãos? A nossa fé. A nossa fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Quando nós oramos com fé, né? Cremos com fé que a vitória virá, que as hostes espirituais da maldade, os trabalhos, aquilo que vem contra a nossa vida não vai subsistir e os dardos do inimigo são apagados pela nossa fé, no nome do Senhor Jesus. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quinta arma que dispomos, versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Observe que zelamos de nossa salvação, protegendo nossas mentes em Cristo. Capacete da salvação. O inimigo, ele quer atacarmos a mente das pessoas. E por isso que ele distorce a verdade. Por isso que ele usa pessoas para pregar a mentira, né? Quantos falsos pregadores, quantos falsos ensinamentos, falsas teorias de vida, ensinamentos de vida que a gente percebe em novelas, em canais televisivos, em canais do YouTube. Então o inimigo quer distorcer a verdade para enganar, para deturpar a mente das pessoas. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é? Sexta arma espiritual de que o Senhor nos dispõe, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, precisamos estar firmados na palavra do Senhor para vencer essa batalha. Observe que a espada, ela é um instrumento de ataque e de defesa. Você se defende com a palavra e você ataca o império das trevas com a palavra. Olha só, Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra não nos deixa perdidos, não nos deixa ficar sem saber o que fazer, ela nos ilumina nessa luta. A espada do Espírito. 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Olha só, a janela 10x40, janela 10x40, essa expressão significa uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Do norte da África até o leste da Ásia. Tá? Então, quando fala janela 10x40, quando você pega no mapa, fica uma espécie de uma janela retangular, pegando essas medidas de 40 e 10 graus, né, de 10 e 40 graus, e forma essa janela retangular. Ali a gente consegue ver os países que estão dentro dessa região. B. Nessa janela se encontram 67 nações, marcadas pela extrema pobreza e pelo fechamento total ao Evangelho. Então veja, queridos, eles já estão nessa situação difícil, né? Extrema pobreza, e ainda se fecham para a vida, se fecham para o Evangelho. Como o inimigo tem trabalhado de maneira poderosa nessas nações. C. A maioria das pessoas não alcançadas pelo Evangelho de Cristo vivem nessa região da janela 10x40. Olha só, cerca de 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população mundial. Meus irmãos, dos 100% das pessoas que vivem na janela 10x40, apenas 5% desses países conhecem a palavra de Deus. Apenas 5% já teve acesso à palavra do Senhor. Falta muito povo ainda. Nessa região também predominam as religiões do islamismo, budismo e hinduísmo. Quarto lugar, D. Para enfrentarmos essa situação, precisamos ter
consciência. Primeira coisa, ter consciência, né, do problema, e é preciso que haja compaixão em nossos corações, irmãos. Queridos, o primeiro passo é conhecer, aprender sobre o problema. Por isso que a gente tem que estudar missões. Por isso que a gente tem que se interessar por missões. Então veja bem, lá em Mateus 9, 35 ao 38, a Bíblia diz que Jesus estava percorrendo ali cidades, aldeias, pregando o evangelho. E ele, vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles, porque eles eram como ovelhas desraigadas, né, sem pastor, que não sabiam para onde ir. Então veja que Jesus, antes de sentir compaixão deles, ele vê, ele olha para eles, ele vê o problema. Eu e você precisamos olharmos para essas pessoas, para essas vidas, porque se a gente não tomar consciência do problema, nós não poderemos, né, ter compaixão no nosso coração. Segunda parte da lição, deixe seu comentário, sua pergunta aí, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Segunda parte da lição, principais desafios da janela 10x40. Vamos ver os desafios que tem lá. 1. A necessidade humana. A necessidade humana. A janela 10x40 confronta-nos com um dos maiores desafios missionários do mundo, sendo considerado o último desafio missionário, o último grande desafio missionário para a Igreja de Cristo, não é? Por quê? Olha só por quê. Que coisa interessante aqui, queridos. Trouxe algo para vocês aqui, ó. Letra A. As maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, encontram-se nessa região. Atos 18, versículo 10. O Senhor disse para Paulo ali, né? Não temas, Paulo, não vou te fazer mal algum, porque eu tenho muita gente ainda nesse povo. Então, a gente pega um paralelo aqui dizendo assim, né? Megalópolis, irmãos. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes e pessoas que não conhecem Jesus ainda. B. Bilhões de pessoas enfermas, miseráveis, fanáticas, vivendo sob calamidades e vítimas de guerras, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho, estão concentradas nessa região. Irmãos, além de serem cidade megalópolis, né? Cidades com mais de 1 milhão de habitantes, bilhões de pessoas doentes, enfermas, fanáticas, irmãos. O fanatismo religioso impera ali, porque essas pessoas também sofrem, elas são vítimas de guerras, né? Já não basta a fome, e ainda vivem no meio de guerras ali. C. Nessas regiões estão as pessoas mais necessitadas materialmente do mundo. De cada 10 pobres, 8 estão ali. Que situação, não é, queridos? Olha só. D. Se faltar amor e consciência por parte do povo de Deus acerca dessa gritante realidade, a janela 10x40 continuará fechada a mensagem de Jesus Cristo. Então nós precisamos amarmos essas vidas. Se eu não posso ir, né? A gente já estudou bastante sobre isso. Nós podemos orar e contribuir. Já nós vamos falar sobre formas para ajudar, né, os missionários que estão na janela 10x40. Letra D. Nós precisamos, como Igreja de Cristo, se envolver com esta realidade da janela 10x40. Orando, né, jejuando, contribuindo no envio de missionários, contribuindo no envio de ofertas, obedecendo o chamado de Cristo. Porque não é qualquer um que vai pregar lá também, né, irmãos? Tem que ter uma chamada específica de Cristo. E Deus, se Deus tem te chamado, se o seu coração arde por missões nesse sentido, até mesmo para pregar em uma dessas regiões da janela 10x40, busque preparação, né? Busque sempre a direção do Senhor debaixo de oração. E o Senhor te encaminhará. Letra E. Será que eu e você estaríamos realmente dispostos a abrir mão de nossas vidas, confortos, comodidades e ir e pregar o evangelho nesses locais por amor a esses perdidos? Quando eu estava preparando essa aula, o Espírito Santo me confrontou, irmão. A gente vive aqui, tem um irmão da minha igreja que ele diz sempre assim, nós devemos aproveitar a fartura. Nós vivemos uma fartura aqui no Brasil. Liberdade para pregar, liberdade para adorar o Senhor. Será que eu e você estaria disposto a morrer, irmãos, num país como esse? Abrir mão de tudo que nós temos aqui, de todo o conforto, para ir pregar o evangelho lá? Nós sabemos que Deus chama pessoas específicas para obras específicas. Mas por que eu estou trazendo essa palavra? Nós devemos se conscientizar e ser cada dia mais gratos. Ser a cada dia mais gratos, né, ao Senhor. Ser um cristão verdadeiro,
que vive em obediência, gratidão, servindo ao Senhor com alegria, porque nós desfrutamos de uma paz, irmãos, de uma liberdade no nosso país. Oremos, né, pelos países, pelas pessoas que estão na janela 10x40, pelos cristãos que estão ali. Então, o primeiro desafio é da necessidade humana. Extrema pobreza, desculpe. As pessoas vivem em guerras, né, doentes, fanáticas e sem conhecer a palavra de Deus. Segundo desafio da janela 10x40, o desafio da perseguição. Olha só, na janela 10x40 se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa, conforme dito por Jesus em Mateus 23, 34 ao 37. Depois você lê lá. B. Segundo as informações do portal Missão Portas Abertas, na janela 10x40, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram sua liberdade. A liberdade aqui, irmãos, tanto física, né, quanto de expressão, de pregar. Então o cristão não pode pregar seus ideais. Se ele pregar, ele não tem liberdade para pregar. Mas se ele pregar, ele perde sua liberdade física também, ele vai preso. E às vezes, né, é torturado e por vezes até morto. C. Embora alguns países ali não tenham leis contra a prática religiosa, mesmo assim os cristãos são perseguidos pelo governo, né? O governo é contra, completamente contra, né? Os ideais deles é totalmente contra o evangelho. A gente começa a perceber alguma coisa assim, irmãos, hoje no Brasil, né? Quantas leis contrárias à nossa fé, quantos princípios contrários aos princípios bíblicos. São perseguidos pelo governo. Família, ou seja, se alguém aceita Cristo, chega a aceitar Cristo, a família fica completamente contra, né? A família desse novo convertido. A sociedade fica contra também, ou seja, perseguições na escola, no trabalho e etc. D. Vejamos os 10 países do mundo que mais perseguem os cristãos. Quais são os 10 países do mundo, irmãos, que mais perseguem os cristãos? Primeiro lugar, Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão em 10º lugar. Em 11º vem a Índia ali, né? Já entrando nessa triste estatística. Esses são os países que mais perseguem nossos irmãos. Destes 10 países, o nível de perseguição a nossos irmãos é extrema. Letra E. A perseguição mais comum contra os cristãos nesses países, olha, como que eles perseguem, queridos? O que eles fazem? Violência, prisão, casa, né, dos cristãos atacadas, violência sexual. Muitas, irmãos, isso é triste de dizer, né? Muitas mulheres são violentadas, estupradas. Ataques a edifícios e templos, né, das igrejas locais dos irmãos. Eles são atacados de todas essas formas. Letra F. Segundo a pesquisa do site Missão Portas Abertas, né, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada ao evangelho. Ali impera o comunismo. Nos últimos anos, a Coreia do Norte teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. O comunismo arruinou a Coreia do Norte, que hoje é uma nação isolada e miserável. Irmãos, e quantas pessoas no Brasil hoje apoiando e aderindo, né, aos ideais comunistas? Isso é triste. Quantos cristãos, por falta de conhecimento, defendendo esse tipo de ideologia? Letra G. Na Coreia, a igreja padece de várias maneiras. Há relatos ali, irmãos, de até irmãos, né, de cristãos que foram lançados em água fervente para serem mortos. Terceira parte da lição diz assim: estratégias para alcançar país da janela 10x40. Então, como nós podemos alcançar esses países, queridos? Como nós podemos alcançar? Primeiro, o mais importante, né? Sem isso a gente não consegue. Orando pela janela 10x40. O primeiro passo, olha só, antes de orar ainda, irmãos, o primeiro passo é tomar conhecimento do fato. Porque os que os olhos não viram, o coração não sente. Procure, irmão, hoje a gente tem uma ferramenta, a internet. Procure na internet. Procure ver certinho a realidade dessas pessoas que vivem ali. Procure ver. Nós não podemos ficar em silêncio, não é? Nós temos que abrir nossa boca, pregar o evangelho, buscar
o conhecimento. Nós não podemos ficar parados. Mateus 9,36, observe que Jesus, vendo a multidão, ele teve grande compaixão. Primeiro ele olhou, ele viu o problema, ele viu a dificuldade, ele viu as pessoas, irmãos. Nós não podemos só olhar para nós mesmos. Letra B. Uma vez conscientes do problema, precisamos orar para. Qual que é o foco da nossa oração? Para os pais da janela 10x40. Primeiro, os missionários que estão levando o evangelho nessa região. Devemos orar por eles. Segundo, para que o Senhor levante mais igrejas com um coração desejoso em ajudar financeiramente esses missionários. Porque não basta, irmãos, ter missionários, é preciso, a gente já estudou sobre isso, né? Uma igreja compromissada em ajudar esses missionários. Qual o foco da nossa oração? Terceiro lugar, para que Deus levante mais pessoas que têm chamado missionário, dispostas a gastar as suas vidas nesses países por amor a Cristo e às almas. É aquilo que Paulo diz, queridos irmãos, 2 Coríntios 12, versículo 15, na parte A. Eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O que nós temos feito? O que a gente tem feito para ajudar, para cooperar no avanço do Evangelho de Cristo? Então nós temos que orar, irmãos, pelos países da janela 10x40, nesses propósitos, né? Já tem missionários lá, para que o Senhor levante mais missionários e também para que o Senhor levante, né, pessoas conscientes, com o coração sensível para ajudar a obra do Senhor. Olha que coisa interessante. Letra C. A oração sincera deixa nossos corações mais sensíveis à direção de Deus e do Espírito Santo, né? Para nossas vidas. Assim, através de uma vida de oração, muitas vocações e chamados são descobertos. Irmãos, quando eu e você ora, que nós estamos se enchendo da presença de Deus, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos deixa mais sensíveis à sua voz, à sua vontade. Então, muitos chamados, muitas aptidões, né? Muitos ministérios, vocações ministeriais é desenvolvida através da oração. Depois você confere Atos 13, do 1 ao 3. 2. Como que nós podemos, não é? Estratégias para alcançar países da janela 10x40. 2. Evangelização por meio da ação social. Dentre as mais diversas missões da igreja, ela também exerce o ministério de socorro e misericórdia. Paulo fala sobre isso, que inclui cuidado dos pobres necessitados. Depois você leia na sua casa, leia aí. Romanos 12, do versículo 6 ao 8. B. Na janela 10x40 vivem pessoas extremamente pobres. Ali, irmãos, são chamadas as pessoas os pobres dos pobres. Ali está o verdadeiro cenário, que é realmente uma pobreza. A maioria das pessoas que vivem ali vivem com um orçamento anual. Agora, escute isso aqui. Vivem com um orçamento anual, não mensal, inferior a $500. O que isso significa? $500 é cerca de R$ 2.446,28. Então, se você dividir isso por 12, em reais, era cerca de R$ 203,85. Irmão, imagina $500 por ano. Como que as pessoas vivem ali? Como que elas se alimentam? Como que elas se vestem? Como que elas podem ter medicamentos? Tratar suas doenças? C. 2,4 bilhões de pessoas vivem nessas condições na janela 10x40. Olha o tanto de pessoas. Apenas 8% dos missionários mundiais estão exercendo, trabalhando ali na janela 10x40. Apenas 8%. D. Em toda a Bíblia, vemos o interesse de Deus pelos pobres e pelos menos favorecidos. Pelos, as viúvas, os órfãos, os pobres, etc. Depois você lê Romanos 12, 20, Tiago 2, 14 ao 17. E procure investigar igrejas sérias que fazem um trabalho sério de ação social nessas áreas. E ajude. Irmão, procure igrejas sérias que têm feito missões. Existem igrejas no Brasil que eles têm se organizado, né, para enviar missionários para a janela 10x40, para enviar ofertas, para sustentar esses missionários. A gente precisa tanta coisa na internet, irmão. A gente pode pesquisar pessoas abalizadas, pessoas sérias, que fazem um trabalho sério, e a gente pode ajudar também. A gente não pode sair dessa aula, irmãos, sem fazer alguma coisa, sem se conscientizar e ajudar de alguma forma. Se eu já tenho ajudado, intensificar um pouco mais a minha ajuda.
Olha lá. Terceiro ponto aqui, queridos, olha. Então a gente ajuda orando, não é? Orando. A oração desperta ministério, desperta a vocação e aptidão. Evangelizando por meio da ação social. A gente pode se envolver com o trabalho nisso. Em terceiro lugar, a ação médica missionária. Escute isso daqui. A missão médica missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Porque, na verdade, irmãos, o evangelho é prático. O evangelho não pode ser só falácia, né? Olha que coisa interessante. O evangelho ele é ações práticas, concretas, atitudes. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Olha só, aquele que diz, né, fala que está nele, em Jesus, deve andar, atitude, como ele andou. Mateus 7,21, o Senhor Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é o que diz, ele diz assim, ó, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. B. Os países da janela 10x40 necessitam muito de médicos e também de outros profissionais da saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas ao Evangelho. Irmãos, lembra quando a gente estudou aqui na lição 8? Missionários fazedores de tendas? Então o que acontece? Há países que se você entra lá, tenta entrar lá falando, o que você veio fazer aqui? Ah, vim pregar o Evangelho, eles não deixam você entrar. Mas se você fala que vai trabalhar, eles deixam entrar. Então, da mesma maneira, a missão, né, médico-missionária age assim. Há trabalhos no Brasil que estão desenvolvendo, queridos, médicos, preparando médicos, missionários para serem enviados para a janela 10x40, para que eles possam entrar lá, né, com o pressuposto de atender como médico, mas também vão estar evangelizando, né? E eles são de fato médicos, que vão estar ajudando as pessoas, mas ao mesmo tempo evangelizando. Colossenses 4,14 diz assim, sauda-vos Lucas, o médico amado. Quantas vezes, né, irmãos? O Lucas, que a Bíblia chama do médico amado, ajudou o apóstolo Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já assistiu o filme? Comente aí se você já assistiu. Aquele filme que se chama Até o Último Homem. É um filme muito interessante. Né? Quando o rapaz ele é cristão, ele quer ir para a guerra, mas ele não quer ir com armas nas mãos, ele não quer tirar vidas, ele quer salvar vidas. Assista esse filme, queridos, é muito interessante, é muito interessante. Então é mais ou menos parecido com o trabalho do médico missionário. Está num outro tipo de guerra, né? Numa guerra espiritual, lá era uma guerra física, né? Uma guerra literal, mas as missões são uma guerra espiritual. C. Você sabia que há diversos projetos preciosos, graças a Deus, né, irmãos, em nosso país, com o propósito de formar médicos para serem enviados aos países da janela 10x40? Você sabia disso? Eu gostaria de fazer uma indicação para você aqui. Você pesquise OGC, Médicos em Ação. Perdão, Médicos com uma Missão. Você vai ver que trabalho sério eles têm ali, queridos. Depois você procura aí na internet, não deixe de procurar. OGC, Médicos com uma Missão. Nós já estamos chegando no final, querido. Eu gostaria de ler algo para você sobre esse OGC, Médicos com uma Missão. Uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, formada por homens e mulheres com o desejo de implantar uma organização missionária no Brasil, que pudesse atuar com abrangência mundial, visando a expansão do trabalho missionário médico de forma voluntária além das fronteiras do Brasil, despertando e auxiliando a igreja local na preparação missionária e médica de pessoas vocacionadas para a missão, onde possam, de forma estratégica, levar o conteúdo do Evangelho a todas as nações. O objetivo da OGC, Médicos em Ação, Médicos com uma Missão, é auxiliar jovens vocacionados que desejam uma formação acadêmica em medicina e áreas afins na América do Sul e Europa, possibilitando não somente uma formação acadêmica na área da saúde, mas uma vivência em outras culturas e nações, para assim oferecer uma formação completa. Olha só, o referido projeto tem como finalidade realizar todas as prerrogativas e supervisionar os candidatos vocacionados que farão parte do programa de formação médica para atuar no Brasil, na América Latina e Europa, com o intuito de investir as suas vidas e profissão a serviço do reino de Deus. O alvo da OGC, Médicos com uma Missão, é de formar 500 médicos para serem enviados para os países da janela 10x40. Olha que coisa maravilhosa, irmãos.
Pesquise aí após o final dessa aula, que você assistir essa aula, OGC, Médicos com uma Missão. E procure se inteirar, ajudar, né? E espalhar para outras pessoas, para a gente também estar ajudando e fazendo a obra do Senhor. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Hoje nós estudamos, né, o desafio da janela 10x40. Nós precisamos orar, irmãos, por essas nações, pregar o Evangelho, aproveitar essa liberdade que nós temos no Brasil. Desde já, agradeço pela sua atenção, agradeço pela sua audiência, né, pelas visualizações que está tendo no canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos proclamar a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.